Deuteronômio, capítulo 20. A Ju já falou um pouquinho a respeito do propósito dessa série. Nós sabemos que nós precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus tem para nós. E Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. E eu tenho certeza que a partir do momento que você coloca como propósito em servir a Deus em todos os aspectos, servindo a Deus, entregando aquilo que você tem, colocando metas, fazendo jejum, propósitos de oração, leitura da palavra, o Senhor vai mudando a nossa história de uma forma extraordinária. E Ele vai arrancando de nós coisas que nós não podemos ter em meio à caminhada cristã. Deus quer arrancar coisas de nós que não pode fazer parte da nossa bagagem. Vira para o irmão que está do lado assim e diz assim, ó, seja profeta de Deus nessa manhã. Fala, Deus vai tirar coisas da sua vida que não é para você levar. Deus vai tirar. Quando nós nos enchemos da palavra, quando nós buscamos mais a Deus, quando nós nos entregamos mais e descemos mais as profundezas do rio de Deus, mais nós vamos receber e mais as coisas ruins vão sair de dentro de nós. Amém ou não amém? Hoje o tema é enfrente os seus medos. Será que Deus se importa conosco? Será que Ele sabe dos nossos sentimentos? Será que Ele sabe que eu e você é medroso? Sabe ou não sabe? Você tem medo ou não tem? Tem homem que é medroso e finge que não é verdade? É feio isso, irmão. É feio. Você tem medo, tem medo. Tem gente que se faz de corajoso, mas na hora H, desmaia. Essa semana aconteceu tanta coisa, meu Deus, que eu não posso contar. Mas eu vou contar porque eu não tenho medo disso. Eu não tenho medo das retaliações que virão depois. A gente precisa entender que existem medos na nossa vida que nos travam, que nos paralisam. E a gente não consegue alcançar níveis maiores, ir à frente, ir mais longe ou seguir adiante por conta do medo. É assim ou não é? Nós temos medos. E a Bíblia, ela se preocupa com o medo há muito tempo. Não é uma coisa só dessa geração. Não é só sobre nós que nós temos medo. Tem homem que tem medo de vacina. Tem homem que tem medo de agulha. Tem alguém aqui? Levanta a mão aqui, vai. Tem um monte, olha aí, os homens corajosos. Vocês são que nem eu. Essa semana eu fui no hospital tomar uma injeçãozinha. Eu fui pedir para o médico por conta da coluna, que estava um pouco atacada. Eu fui lá e falei assim, doutor, eu quero uma injeção. Ele falou, não, vamos fazer uma coisa mais rápida, vamos fazer na veia. Eu adoro, irmãos, receber remédio na veia, eu amo. Eu acho assim espetacular. Eu falei, vamos, é nóis, coragem. Né? Mas eu tenho um probleminha, normalmente eu desmaio, não é toda vez, mas 99%, não é toda vez. 99% das vezes eu desmaio, então eu já aviso, eu falo, ó, quando for tirar sangue, quando for colocar, eu tenho coragem, irmão, eu falo, pode pegar, não, escolhe o braço. Eu tenho coragem para enfrentar a situação. Mas é algo que acontece comigo, eu desmaio, não tenho controle nenhum sobre isso. Eu não consigo, e eu sei a hora exata que eu vou desmaiar. Eu sei exatamente, tanto que eu aviso. E eu estava lá no hospital e de repente falei assim, olha, saiu. E quando sai da veia, irmãos, aí é certeza, aí é 100% que vai acontecer. O 1% de chance vira. E aí, quando saiu assim, eu vi já ardendo, porque começa a arder o braço, não sei o que já, né? Começou a criar uma bolinha assim, eu falei, saiu, moça, né? Está ardendo, aqui está doendo. Aí eu falei, misericórdia. Comecei a clamar o sangue de Jesus, comecei a falar, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, a orar. Tudo que você imaginar, eu cheguei a fazer, e eu falei, não vou. Comecei a respirar fundo. De repente, irmãos, começou aquele zum, zum, zum na cabeça. E aí eu só virei assim, e a enfermeira tinha demorado para voltar para tirar. E aí ela falou assim, eu falei, moça, vou desmaiar, tá? Aí eu só acordo ela segurando assim minha cabeça, assim. Aí ela, você tá bem, não sei o quê. Eu falei, tá tudo certo, é normal. Estou voltando, estou me recuperando. O que você sentiu? É o remédio? É a alergia? Não sei o quê. Eu falei, não. É normal, eu desmaio mesmo, faz parte, eu não tenho medo disso, eu já enfrento isso, eu sou corajoso, é assim mesmo, vamos embora para frente. Não, você não quer que chame alguém? Eu falei, não, aqui é nós, é coragem, vamos em frente, vamos lá.
E por incrível que pareça, a Ju me liga e fala, quer que vai te buscar, amor? Eu falei, não, filha, aqui é coragem. Aqui é... Antes dela saber que eu desmaiei, mas é normal, eu sempre desmaio. E às vezes eu preciso de um socorro, né? Eu estava lembrando essa semana que meu filho, quando foi fazer a cirurgia no crânio, é uma história para outra vez. Eu desmaiei por 3 vezes quando eu fui doar o sangue. A primeira vez que eu fui doar sangue, eu precisei ser buscado pelos meus cunhados, porque eu não consegui, porque realmente foi uma coisa muito forte para mim. Então, irmãos, entenda, tá? Sangue para mim é algo um pouco mais complicado, mas amém. Vamos para a palavra? Deuteronômio capítulo 20, e nós temos que enfrentar os nossos medos, e eu tenho certeza que, diante das situações dos medos, nós temos uma coragem que às vezes passa dos limites daquilo que nós não temos controle. Se nós não temos controle com algum medo, diante de uma situação onde se requer coragem, nós conseguimos vencer os medos. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, e o versículo 1, quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e virem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo, escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo, existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha, e ainda não colheu as uvas? Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Volte para casa, para que não morra na batalha, e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo, existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Volte para casa, para que seus irmãos não acabem ficando com medo também. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Amém, amém e amém. Saiba, irmãos, que o medo, ele está batendo a nossa porta diariamente. E a palavra de Deus nos mostra, através do livro de Deuteronômio, que Deus se preocupa com as pessoas que têm medo. Deus sabe até onde é o seu limite, Deus sabe até onde você vai. E existem pessoas que não entendem o medo como um limite bom na vida. Porque, irmãos, se nós temos medo de alguma coisa, vai nos livrar de alguns perigos, sim ou não? Nós temos medo de algumas coisas absurdas que pessoas não têm. Existem pessoas que não têm medo de alta velocidade e acabam fazendo coisas assim que podem prejudicar e causar danos. Tem gente que não tem medo de brincar com coisas muito perigosas, inflamáveis, bombas e não sei o quê, e acabam acontecendo acidentes no meio desse processo. E Deus está falando a respeito de algo aqui, Ele está dando algumas diretrizes a respeito de guerras. Guerras é lugar do quê? De batalha, de luta, é lugar de sangue, é lugar de medo, é lugar de confronto. Guerras é lugar onde nós enfrentamos diariamente, nós sabemos que alguém vai ter que pagar o preço. Alguém sai perdendo numa guerra. Não existem dois povos vitoriosos na guerra. Ou um povo vence, ou outro povo perde. É assim que se funciona. E Deus está falando aqui. O interessante que a Bíblia, nos primeiros 5 livros da Bíblia, alguns estudiosos falam a respeito de 613
leis, pelo menos, que tem a respeito para o povo judeu seguir. E são leis boas para que nós possamos ter algumas diretrizes e vencer. E Deuteronômio está dentro dessas leis. Leis sobre a guerra, sobre como se comportar na guerra, sobre como enfrentar. E fala a respeito de muitas coisas aqui. Nós lemos que, por exemplo, aquele que ainda construiu a casa, mas não a edificou, que não a consagrou, não está morando dentro daquela casa, não vai para a guerra não. Volta para casa, não participa da guerra, porque pode acontecer que você morra e a tua casa fique. E ali está dando as diretrizes, assim como um casamento, assim como aqueles também que estavam com medo. Simplesmente uma pergunta assim, se tem alguém com medo ou tímido de coração, se tem alguém ali meio amedrontado ou muito envergonhado ali, por favor, vá embora também, para que vocês não causem o quê? Pânico, medo naqueles que estão à volta, medo nas outras pessoas, porque o medo contagia outras pessoas, sim ou não? Se você falar com alguém muito medroso, aquela pessoa não te deixa em dúvida, sim ou não? Existem projetos que nós temos na vida, e nós contamos para algumas pessoas, e as pessoas que têm medo, talvez, das dificuldades, ou das adversidades e lutas que terão na frente, as pessoas falam, não faz isso não, isso aí vai dar errado. Isso aí alguém já fez lá atrás e deu muito errado. Não, nossa, não, isso aí vai dar muito problema. Meu Deus, não faz isso. E se acontecer isso, acontecer aquilo? E se alguém escorregar na casca da banana? E se alguém não sei o quê? Sabe, aquela pessoa vai influenciando com tanto medo, que você fala, meu Deus, eu só estava pensando nas bênçãos, eu só estava pensando na vitória, eu só estava pensando nas conquistas, eu só estava em frente à batalha dizendo assim, o Senhor é por nós e nós vamos guerrear, porque saiba que o começo do texto aqui, ele fala a respeito assim, vocês não vão precisar pelejar, nas guerras o Senhor vai na frente de vocês, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai na frente de vocês, sabe, o sacerdote ia na frente do povo, quando eles estavam preparados para a batalha, para ungir o povo, para orar o povo, para orientar o povo, que a batalha já era vencida, que a vitória era do povo de Deus. Deus tinha prometido vitória em meio às lutas, bastava somente o povo ter uma consciência, confiar no Senhor de todo o coração. Diante do teu medo, confie no Senhor. Não deixe que seus passos paralisem por conta do medo. Não deixe de avançar e ir à frente por conta do medo. Tem gente que não entra no Evangelho, não mergulha nas Escrituras por conta de medo. E são medos, às vezes, familiares. São medos de não querer se comprometer com a obra, porque fala assim, eu não vou curtir minha vida, eu não vou fazer isso. O povo mais feliz da terra é o povo que segue os mandamentos que está nesta palavra, contido nesta palavra. É o nosso travesseiro, a boa consciência, nós podemos dormir e logo pegar no sono, porque o que nós seguimos é palavra que gera vida e não gera medo. E a palavra nos ensina a viver de uma forma que nós tenhamos coragem de acordar pela manhã e dizer assim, o Senhor está conosco. Hoje vai ser um dia de vitória. Hoje será um dia onde o Senhor vai dar vitória para minha casa. O Senhor vai dar vitória para minha família. Quando nós acordamos com essa perspectiva, irmãos, nós destilamos coragem para todos os que estão à nossa volta. Você já parou para pensar que quando você acorda com medo, está triste, você influencia quem está à tua volta? Você já viu que pessoas com palavras de coragem também encorajam você? Eu era uma criança muito corajosa, eu confesso, tirando essa parte medrosa minha. Mas eu era uma criança muito corajosa, e quando as pessoas falavam assim, você não vai conseguir, eu falava, o quê? Você que pensa, vou conseguir. Nós tínhamos uma mania de pular rio. Sabe aqueles rios que passa no meio da cidade, que não é muito limpo? Sabe, que jogam alguns dejetos naquele rio? E quem caía tem uma recompensa muito ruim, né? Dentro daquele rio. E o nosso desafio era esse, às vezes, quando criança. Meus filhos que não ouçam essa mensagem. E aí falava assim, e eu era um dos menores da turma, e falava assim, você não vai conseguir não, vai lá, seu medroso. Eu falava, vou sim. E o final da história, se vocês quiserem saber, me procurem no final do culto, se deu certo ou não. Mas nós somos contagiados com aquilo que as pessoas fazem. Se as pessoas falam, nós vamos para a guerra e nós vamos vencer a guerra, vamos comigo,
você fala, vamos para a guerra, vamos vencer. E hoje, Deus está querendo tirar de nós o medo que nos paralisa de vencer grandes batalhas espirituais que nós temos pela frente. Deus hoje quer arrancar de nós tudo aquilo que nos paralisa para vivermos o extraordinário de Deus. Saiba que uma das raízes do medo é a nossa tendência de controlar as coisas. Por exemplo, se nós temos medo de perder alguma coisa, a gente quer controlar, sim ou não? Que hora que sai, que hora que chega, que hora que vem, como vai, se é que vai, aonde está, como está. E a gente tem uma tendência de controlar, por quê? Por conta do medo. A pessoa, ao invés de estar descansando, vivendo a sua vida, o dia, vencendo as suas batalhas, está preocupado no medo, em querendo controlar o que as outras pessoas estão fazendo. Isso mostra um nível de imaturidade dentro de um relacionamento ou das coisas. Por quê? Há uma tendência de controle a partir do momento que nós temos medo. Medo do que os outros podem estar fazendo, possam estar falando, possam estar olhando, possam estar pensando. Tem gente que quer adivinhar pensamento dos outros. Isso é uma forma de controlar, é medo. Uma raiz do medo é o controle. Se nós controlamos, é porque nós temos medo. E se nós temos medo, é porque às vezes nós não temos o controle absoluto disso nas nossas mãos. E isso nos traz certa paralisia para nós enfrentarmos aquilo que nós temos na nossa frente. Existe uma frase de Max Lucado que diz assim: todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem à sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que eles o dominem. Nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o livro sobre o seu tratamento. Podemos confiar nele. Tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, ainda não é o fim. Então acalma o teu coração. Se as coisas que você achava que perdeu o controle, que você não tem mais o controle, que acabou, é porque ainda não é o fim. A última palavra vem do Senhor para a tua vida. Quem está no controle absoluto é o nosso Deus. O medo não vai te paralisar. As coisas contrárias desse mundo não vai te paralisar. Se ainda não deu certo, nós profetizamos hoje, porque ainda não é o fim da tua história. Não é o fim dessa causa. Deus ainda está no controle de tudo. E nós sabemos que quando nós falamos de medo, nós precisamos entender que existe uma frase também de Mark Twain, eu acho que é Twain, acho que é mais ou menos por aí. Coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. Coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio sobre o medo. Você precisa aprender, irmãos, a dominar aquilo que te traz medo. Tem gente que tem medo de tanta coisa. Minha mulher tinha medo de cachorro. Medo, irmãos, pavor, pânico de cachorro. Um latido apenas fazia com que ela se paralisasse todo. Hoje ela quer 245 cachorros na nossa casa. Ela aprendeu a dominar sobre esse medo. E hoje ela vê os cachorros na rua, já nem liga mais. Você precisa aprender a dominar o seu medo. Qual é o medo que te paralisa? O que você precisa enfrentar? A coragem não é a ausência do medo. Você, para ter coragem, não quer dizer que você não vai sentir um friozinho, um tremor. Eu tenho um caguete. Quando eu estou com muito medo, irmãos, as mãos faz assim, gela, treme, né? Vai dando eu não consigo segurar. Dá um caguete, é ou não é? A gente tem um caguete no medo. Mas o medo, a coragem não é a ausência do medo, é o que você domina a respeito desse medo. Eu fico vendo aquele cenário onde Davi estava diante de um gigante chamado Golias. Você acha que Davi sentiu medo, sim ou não? Sentiu medo, irmãos. O homem era grande, o homem era preparado, era homem de guerra, homem que tinha armadura, tinha escudo, a espada dele era pesadíssima, era um homem forte,
batalha era a experiência daquele gigante. E ele sentiu medo, mas não é porque ele sentiu medo que ele não enfrentou os seus medos. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e venceu aquela grande batalha. E existe pelo menos 4 razões pela qual você não precisa ter medo. Há 4 razões pelas quais você não precisa ter medo. Se você quiser anotar aí, vai aparecer também nas telas aí da televisão. Primeiro, porque Deus está cuidando de você. E Ele é bom. Primeiro motivo que você não precisa ter medo. Deus está cuidando de você. Você está na palma das mãos do nosso Deus. Ele cuida e Ele cuida com carinho, Ele cuida com amor, Ele sabe cuidar muito bem. Ele cuida de você. Você não precisa ter medo do que será nessa vida, do que será no ponto final dessa vida, o que vai acontecer após essa vida. Você não pode ficar paralisado por conta do medo. Será que eu vou sobreviver até amanhã? Será que eu vou conseguir vencer essa batalha amanhã? Não, você não precisa ter esse medo. Confia no Senhor, Ele está cuidando de você. E saiba que o caráter de Deus é a bondade. Deus é bom para com os seus filhos, Ele ama. Ele não vai dar pedra no lugar de pão, e Ele não vai dar cobra no lugar de peixe. O nosso Deus é bom, é poderoso, e Ele cuida de nós muito bem. Se é para Jesus, mais forte, gente, pelo amor de Deus, Jesus. Ele é bom, e é por isso que nós não devemos ter medo. Segundo, porque a graça de Deus está trabalhando em você. E Ele sempre tem planos de paz. A graça de Deus está trabalhando na nossa vida, queridos. Nós não precisamos temer. Enquanto você está dormindo na tua casa, o Senhor está trabalhando. Enquanto você está fazendo algo em prol ao Senhor, o Senhor está cuidando das suas coisas. Ele está sempre trabalhando para você e Ele sempre tem planos de paz. A palavra nos diz que Ele tem plano de paz para nós. Ele tem planos de prosperar. Ele tem planos para nos dar vitória. O Senhor Jesus está trabalhando nas nossas vidas. Nós não precisamos ter medo. Terceira coisa, você nasceu para vencer. E Ele te fez para trazer os céus para a terra. Você nasceu para vencer. Você nasceu para perder. O Senhor vai adiante de nós para nos dar vitória. Tem gente que se engana que a gente perde em algum momento. Não, a gente nunca perde. A vitória é nossa, nós somos mais do que vitoriosos no nome de Jesus. Sabe o que é ser mais do que vitorioso? Ser vitorioso é você batalha, você luta e você conquista a vitória. Ser mais do que vencedor, ser mais do que vitorioso, é o que está prometido para nós na palavra, é você nem precisar lutar, que a vitória já é tua. A vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Deus já venceu a morte, Deus já venceu o inferno, Ele tem o domínio de todas as coisas, e Ele te fez vencedor. Você nasceu para vencer, e sabe, Ele fez você para trazer os céus para a terra. O que é isso? O que tem disponível no céu para nós. Ele fez você tão vencedor que é possível você trazer tudo aquilo hoje para nós vivermos aqui na terra. O tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada ano que nós estamos vivendo aqui na terra, nós podemos declarar que aqui é um pedacinho do céu. Existe paz, existe abundância, existe felicidade, existe alegria, existe vitória para nós. Nós vamos trazer os céus para a terra através da nossa vida. Quarta razão porque você não precisa ter medo. Porque o céu está esperando por você. Você não precisa ter medo. E Ele já tem preparado o seu lugar lá. A senha para o céu é a cruz de Cristo. Sabe, irmãos,
A gente se preocupa tanto com essa vida, tem tanto medo. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para os nossos netos? O que vai acontecer com a minha vida depois? O que vai acontecer com isso? Calma com tudo isso. Não precisa ter medo. Ele está esperando por você. Ele está lá de braços abertos, esperando por cada um de nós. E que dia glorioso será. Ele já tem preparado, esse lugar já está preparado. Sabe qual que é a senha? Você confiar em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para te dar vitória. Sabe qual é a senha? É a cruz de Cristo. Quando nós chegarmos diante do Senhor, Ele vai falar assim: você acredita na cruz do Calvário? No sacrifício que Jesus morreu por você? Mesmo você sendo pecador, mesmo você estando nessa condição, você acredita? Sim. Então venha para o gozo eterno, venha viver para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós não podemos, não precisamos ter mais medo. Mas nós sabemos que existem níveis de medo. Alguns níveis. Primeiro nível é um medo leve. Sabe aquela apreensão? Que você come só aquela casquinha da unha? Tem gente que come unha aqui, Deus vai libertar também, viu, gente? Deus vai libertar, creia. Aquela apreensão é aquele medo leve, tem um medo... Tem aquele medo moderado, sabe? Aquela preocupação que você olha para a pessoa assim e fala assim: o que foi? Está preocupado? Você conhece a pessoa. Tem aquela preocupação. Tem aquele medo constante, a pessoa vive numa ansiedade, porque é um medo constante, é um medo que parece que não para. Sabe aquele medo que vai entrando dentro do coração e a pessoa não para, não desliga um minuto e fica aquela ansiedade. Será o que vai ser esse medo? Tem aquele medo intenso, que é um pavor. Sabe, pavor. O que você tem medo? Eu tenho medo disso, é aquele pavor. E tem aquele medo insuportável, que é o pânico. Que é uma doença do nosso século, onde pessoas estão tomadas por esse medo, por esse pânico. E as pessoas não conseguem nem ficar centralizadas em si mesmas, por conta desse pânico. Quantas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje? Mas nós estamos declarando aqui nessa manhã que todo medo, seja o grau que for, ele vai cair por terra em nome de Jesus, e nós vamos sair daqui confiantes no Senhor, que criou o céu e a terra, que Ele está no comando de tudo. Mas em geral, no modo geral, há dois tipos de medo: o medo normal e aquele medo anormal. E isso é uma linha muito perigosa, muito tênue, que às vezes nós achamos que é normal e não é. E às vezes nós achamos que é anormal e às vezes não é. E o Espírito Santo é aquele que vai balizando e vai nos ajudando a vencer os nossos medos. E a Bíblia fala de inúmeras vezes que o Senhor queria dar vitória para o povo, mas o povo não conquistou vitória por conta do medo. E hoje Deus tem vitória para você aqui nessa manhã. E você vai conquistar pela fé, irmãos. Não é pelo medo, não é pela tua luta, não é pela guerra. É pela fé que nós vamos conquistar a nossa vitória. A nossa fé em Cristo Jesus. Lá em Números, no capítulo 13, e o versículo 31 e 32 diz assim, ó: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Sabe o que está acontecendo ali, irmãos? Eles vão numa missão 12 para reconhecer a terra onde o Senhor prometeu que daria a eles de herança, a Canaã. E quando vai aqueles 12, voltam pessoas inflamando os outros, dizendo: não, lá é terra de gigante, lá não é lugar de conquistar, lá é lugar que devoram pessoas entre si, eles são maus, eles são pessoas que acabam com tudo. E destilou o medo, o pânico na vida das pessoas. E aquelas pessoas não conseguiram ver aquela terra como uma promessa, começaram a ver aquela terra como um problema. Coisa terrível é quando nós olhamos para aquilo que Deus prometeu, e que Deus nos promete coisas, mas Ele não nos conta o caminho que nós vamos chegar até conquistar aquela promessa. Por que Ele não nos conta o processo? Para que a gente não venha desviar da promessa.
Às vezes Deus te conta a promessa, Ele fala que Ele tem uma terra que emana leite e mel para você, uma terra boa, uma terra próspera, uma terra abençoada, mas Ele não te conta o processo porque você vai ficar com medo daquilo que você vai ter que enfrentar. E essa série para você enfrentar os medos, para quê? Para alcançar a promessa. Nós precisamos entender que esses homens passaram por coisas semelhantes. Eles passaram por essa situação no qual eles falaram, não, aquela terra que está prometida é muito complicada, é muito difícil, não vai dar para acessar, tem gigante, tem dificuldade, não vai dar para tomar não. Bill Johnson escreve algo que é interessante, ele fala assim, a visão que os israelitas e os 10 espias tinham da promessa foi substituída por uma visão de gigantes. Ver qualquer parte da nossa vida, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, sem Deus no centro, é ver como uma mentira. Tudo que nós vemos, seja no passado, no presente ou no futuro, sem ter Jesus como centro absoluto de todas as coisas, parece que todas aquelas promessas são mentiras e que foram ditas em horas erradas, e que aquilo não era para nós. Mas quando Jesus está no centro absoluto de todas as coisas, nós podemos confiar que aquela promessa é para nós, que ela é verdadeira, que aquela terra que mana leite e mel é para nós sim, que nós vamos alcançar o melhor daquela terra. A promessa de Deus está de pé sobre nós. Eu creio. Sabe o que acontece, irmãos? As tempestades da vida quer fazer com que a gente enxergue tudo de forma contrária. A Bíblia diz assim que Jesus dá uma ordem e fala assim para os discípulos, passemos para outra margem, vai lá para o outro lado, vamos para o outro lado. E os discípulos vão, entram naquele barquinho, e eles vão, e de repente começa a soprar uma tempestade gigante, e eles pensam que eles vão afundar, e eles vão naufragar. E de repente quem está andando sobre a tempestade? Jesus, está andando sobre as águas, sobre o mar, em meio à tempestade. Sabe o que acontece? Aqueles que estavam dentro do barco começam a ver e olhar que algo estranho está vindo andando sobre as águas. E eles ficam atemorizados, ficam com medo, achando que é um fantasma. E era Jesus que estava vindo andando sobre as águas. Sabe o que a tempestade faz com que você enxergue? Não enxergue Jesus como seu Salvador, mas enxergue Jesus como um fantasma. O medo faz você enxergar coisas que não é para enxergar. O que está vindo adiante de nós não é para nos apavorar, é para nos dar vitória. O Senhor quer arrancar de você esse medo, para que você entenda que não é um fantasma, mas é o Deus Todo-Poderoso que está vindo ao teu socorro. Aleluia! O medo pode fazer com que você, preste atenção nisso, o medo pode fazer com que você, primeiro, desista dos planos de Deus. Isso é muito sério, irmãos. O medo pode fazer com que você desista dos planos de Deus. Segunda coisa, o medo pode fazer com que desanime as pessoas ao seu redor. Aquelas pessoas que estão do seu lado, por conta do teu medo de não querer avançar, de que não querer romper, não querer ir além, pode fazer com que as pessoas ao seu lado fiquem desanimadas. Ei, irmão, coloca a palavra de vida nessa boca. Mesmo que você está sentindo lá dentro um medinho, você fala, não, a vitória é minha através de Jesus. Coloca Jesus no centro. Coloca Jesus como dono absoluto de tudo. Permita Ele tomar o seu devido lugar. Tem gente que tem medo de batizar, irmãos. Para a glória do nome do Senhor, pessoas que tinham medo de água aqui nessa igreja. E eu falo, medo é pânico. É o maior nível de medo de água que você imagina. A pessoa enfrentou o seu medo e se batizou para a honra e glória do nome do Senhor. Isso é motivo, irmãos, de nós agradecermos a Deus. Nós não podemos ficar paralisados por conta do nosso medo. E nem fazer com que as pessoas ao nosso lado se desanimem por conta do nosso medo. Jesus vai tirar o teu medo, Jesus vai tratar o teu medo. Ele vai tirar toda aquela dor, aquele histórico negativo da tua vida. Ele quer mudar a tua história. Terceira coisa, o medo pode fazer com que você esqueça do cuidado e da grandeza
de Deus. Deus está cuidando de você. Ele é tão grande, Ele é tão grande, que aquilo que você pedir, Ele tem poder para te dar. Basta ter fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você espera. Você tem a convicção que vai chegar. Quando eu não sei, mas eu sei que vai chegar. Não permita que o medo faça você esquecer do cuidado de Deus, que Deus está cuidando e de que Ele é grande para a tua vida. O medo pode fazer com que você, quarta coisa, sofra com opressões espirituais. O medo faz você achar que você é indigno, que você não é merecedor, que você não vai conseguir, que passou o seu tempo, que passou o seu time. Você sofre aquelas opressões espirituais de uma tal maneira que você fala assim: não, a minha história já foi, a minha história já acabou, já passou tudo. Você vive aquela opressão por conta do medo. Não, é porque se souberem do meu passado, se souberem o que eu fiz lá atrás, isso aí vai me trazer muita angústia, muito medo, e eu vou ficar paralisado porque o meu histórico não foi tão bom assim. Deus quer arrancar esse medo de você para que você não tenha mais essas opressões espirituais, que você não leve isso em gerações sobre gerações, mas que isso caia por terra em nome de Jesus. O medo pode fazer com que você fique preso a mentiras. Tem muita gente que por conta do medo mente. E essas pessoas têm ficado presas por conta da mentira. E elas mentem e a pessoa vai falar assim: mas por que você mentiu? Ah, porque eu estava com medo de falar a verdade e saber da consequência. Algum filho já mentiu para você, sim ou não? Hã? Você como filho, você já mentiu, sim ou não? O pai perguntou: foi você que comeu o chocolate escondido aqui, que não era, que era para o doce? Que era para visita? Aí você fala: não, ia estar aquele chocolatão aqui, né? Não foi você, não. Mas por que sua boca está com chocolate? Foi eu. Mas por que você não falou a verdade? Porque você ia me bater. Porque o medo faz isso. Faz com que você fique preso nas mentiras. E você vive mentindo. Aonde você foi? Fui em tal lugar e não foi. É mentira. Por quê? Porque você tem medo que quando a pessoa souber da verdade, vai ter consequências graves. O medo faz com que você fique preso nessas mentiras. Outra coisa e última: o medo pode fazer com que você seja desobediente. Deus deu uma ordem, Deus falou para avançar, Deus disse que é para seguir em frente, Deus disse que a terra que Ele prometeu é terra sua, é herança sua, e você, por conta do medo, você desobedece. Por que você desobedece? Porque você está com medo. Deus manda Jonas ir para Nínive, e de repente ele vai para Tarsis. Tantas outras coisas na palavra que Deus manda para um lugar e a pessoa não vai, a pessoa não faz, a pessoa não segue, por conta de coisas relacionadas ao medo. Em Hebreus, no capítulo 2, o versículo 14, diz assim: Ele, e esse Ele aqui é Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Esse versículo ele é poderoso na nossa vida. Jesus, ele se fez frágil como você. Ele passou pelos medos que você passou aqui na terra. Sabe por quê? Para vencer, através da morte dele, para que derrotasse aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo. E sabe para fazer o quê? Para libertar nós, a nossa vida, porque nós tínhamos medo da morte. Hoje a morte para o cristão não é mais um símbolo de perda. A morte para o cristão é um símbolo de vitória, porque nós vamos alcançar aquilo que é prometido, por conta de Jesus Cristo. Nós não devemos ter medo mais da morte. Em Êxodo 14, 13 e 14, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje.
porque você nunca mais verá os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Deixa eu te dizer algo nesse contexto do texto. Moisés estava liderando um povo para sair da escravidão. O povo estava com medo do futuro incerto que ia acontecer. No meio dessa trajetória ao deserto, os egípcios voltam atrás e vêm querendo matá-los no deserto, perseguindo o povo de Deus ali no deserto. Sabe o que acontece? Moisés dá uma palavra. Ele fala assim: olha, não tenham medo. Será que você pode virar para o irmão do lado e falar assim: não tenha medo não. Essa luta que você está passando aí não é para te matar. Enfrente esse medo. Ah, mas atrás vem Faraó, vem os cavalos que são maiores do que nós, são muito mais numerosos que nós, mais poderosos do que nós, mas não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, pois nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalme-se, tão somente confie, tão somente creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabe, irmãos, o povo estava com medo dos egípcios, e tinha um problemão na frente, que era o mar. Tinha um problemão na frente. Para onde nós iremos? E o povo começou a reclamar, começou a falar coisas. Mas a palavra, quando nós colocamos ela na frente, quem sustenta é o Senhor. E foi o Senhor que falou, e Ele vai cumprir na nossa vida. Sabe o que o medo quer fazer? Ele quer te paralisar. O medo quer paralisar. Satanás usa do medo para te paralisar, achar que você não vai conseguir. Ele quer dizer para você que você não é merecedor, que você não é capaz, e você é lavado, você é remido pelo sangue de Jesus. Você pode, você é vencedor, você foi chamado e escolhido por Ele. Dá um salto dessa cadeira, fica de pé nessa manhã. O Senhor é um Deus que nos deu vitória. A igreja ainda está de pé, nós estamos de pé. A igreja não caiu por terra, sabe por quê? Porque quem sustenta a igreja é o dono da igreja, é Jesus Cristo. É Ele, mesmo em meio às tentações, meio em meio às dificuldades, meio em meio aos problemas, nós continuamos de pé. O medo não vai nos paralisar. Se nos lançar nas covas dos leões, o Senhor está conosco. Se nos lançar ao fogo queimando, nós também vamos passar por lá com o Senhor, porque Ele está conosco. Se tiver na nossa frente um mar, esse mar vai se abrir e nós vamos atravessar no nome poderoso de Jesus. Não importa a situação, o Senhor está contigo. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que está conosco. Todo medo cai por terra hoje em nome de Jesus. É tempo de avançar, é tempo de seguir em frente. Nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos seguir confiantes do Senhor. O medo não vai te paralisar, o medo não vai te deter.